Ele trabalhava com prédios de 80 andares e esses equipamentos eram em ruas elevadas nos prédios. O projeto do Rino Leve foi um dos terceiros colocados no concurso do Plano de Brasília. Então, é possível achar soluções para essas coisas todas. O ideal seria se a gente construísse essas quadras com dimensões, até pode ser diferente, não precisa ser 300 por 300, poderia ser 300, 400 por 400, 500 por 500, eventualmente, mas a dimensão e a população podem ter variação, mas o princípio de ter uma criança de 8 anos ir para uma escola sem precisar que o pai pegue pela mão ou ponha num carro e leve para um lugar, ele atravessa a rua, ele atravessa um gramado e chega na sua escola. Professor, mas essa discussão também de levar os equipamentos públicos para próximo de onde as pessoas moram, vai entrar também um pouco da discussão de Estado, né, do tamanho que o Estado deve ter, porque também a gente tem a classe média que praticamente abandonou o uso dos serviços públicos. Então você abre escolas, você tem a realidade do plano, por exemplo, você tem escolas públicas que quem usa as escolas públicas são os empregados. São os empregados ou pessoas que estão em outras cidades que não têm escola próxima. Exatamente. Discutir o urbanismo, no caso. E tem quadras que não querem escola. Que não querem escola. Precisaria passar também, então, talvez por uma reestruturação do próprio Estado. Como é que... Eu acho que a reestruturação do Estado, eu nem sei porque aí envolveria uma questão que é muito mais do que... Ficaríamos só no abstrato. A gente vai ficar no abstrato. Mas eu quero lembrar o seguinte, o Brasil, quando Brasília foi construída, eu vou pegar uma coisa completamente diferente para responder um pouco essa questão, que é a questão do automóvel. Brasília foi pensada para 500 mil habitantes e numa época que o automóvel era um privilégio de poucas famílias. Havia no país uma quantidade de automóveis que eu sei lá, eu não sei o número exato disso, mas é alguma coisa como um automóvel por cada 20 famílias, né? Naquela época, em termos de país. E Brasília foi feito para automóvel, mas para um automóvel para cada pelo menos 3, um automóvel por família. Hoje, a gente tem um automóvel para cada 1,2 habitantes. E nisso se inclui os bebês. O governador Agnello, hoje, à tarde, na coisa, fez esse comentário de que os veículos em Brasília são para 2 pessoas. Ele esqueceu de botar que os bebês estão incluídos nessas 2 pessoas. Quer dizer, bebês e as crianças até... De que Brasília é uma cidade do automóvel, porque as grandes distâncias. Então, esse processo todo esse conjunto de coisas, entra nessa discussão da política de Estado. Né? Na realidade, Brasília surgiu de um conflito político muito grave entre os desenvolvimentistas, nacional-desenvolvimentistas do Getúlio Vargas com os liberais radicais do Carlos Lacerda. E esse conflito perdura até hoje. E essa questão do Estado está nessa coisa. Para a questão da escola, por exemplo, eu acho que poderia perfeitamente, é uma coisa perfeitamente possível, uma coisa que eu sou arquiteto, não sou educador, mas penso que pode ser pensada uma forma de resolver o problema da escola, de ter a escola pública gerida pelos próprios moradores. Porque o que os moradores alegam é que a escola pública não tem gestão que dê qualidade. Então, que os próprios moradores tivessem uma ingerência direta na escola, eles tivessem uma participação direta na escola, na condução do processo educativo, ou seja, na formação do aluno, e eles fiscalizassem os professores e acompanhassem os processos. Eu acho que tem formas. Agora, isso é um processo que não acontece da noite para o dia. Nem numa gestão. Né? Mas o que deveria se fazer, professor, não seria, a partir do momento que você criar novos bairros ou expandir determinados bairros, você já adotar como regra, sim. Que aí você depois expande para o que está constituído. Mas também eu tenho uma coisa para dizer, que é o seguinte, Águas Claras hoje tem 5 mil apartamentos fechados. E se reclama de déficit habitacional, mas o déficit habitacional existe se for seccionado por classe. Entende? Então, há déficit nas classes baixas, falta habitação. Mas se constrói o Noroeste com 1 metro quadrado de R$10 mil, quando falta habitação de baixo custo.
Ou então implementar, né, professor, um projeto novamente piloto para recuperar o piloto do Lúcio Costa num bairro X, por exemplo, Itapuã. Aí você no Itapuã vai fazer as unidades de vizinhança, porque dependem muito dos serviços de outras regiões. É possível. O que você indicaria para o governador Agnello, no sentido de como é que ele poderia iniciar esse debate? Como é que a universidade estaria engajada nesse debate? Esse debate está sendo travado a universidade, durante 30 e tantos anos, a Faculdade de Arquitetura, teve vinculada a um pensamento que foi exatamente o oposto disso. Que era vinculado a um pensamento liberal, francamente liberal, de pessoas procedentes da Europa, com teorias europeias de cidade e essa coisa toda, teorias europeias, teorias inglesas, alemãs e tal, e trabalhando com o raciocínio do Estado mínimo, do Estado se retirando. Né? Então, o espaço público passou a ser visto como negativo. E sem o Estado planejar também. Exatamente. Iniciativa privada. Sim, mas o planejamento é uma questão que é ideológica nessa discussão política que eu coloco, é uma discussão ideológica. Né? É uma discussão ideológica no seguinte sentido: os liberais não aceitam o planejamento estatal. Eles aceitam e admitem o planejamento empresarial, mas nunca o planejamento estatal. Né? Então, o planejamento que articula as coisas, que poderia reduzir custos muitas vezes, porque veja só o que aconteceu em Brasília. A cidade, pelo menos aqui dentro do plano piloto, sem nenhuma contestação, as terras foram desapropriadas. Então, o governo pagou por essas terras para os antigos proprietários. Na década de 70, 80, essas terras foram vendidas a particulares, os terrenos, e hoje o governo paga aluguel para localizar seus órgãos. Entende? É um processo que é perverso. E isso teria essa discussão toda também de passar pelo próprio PEDOT, que está em tramitação na Câmara Legislativa. Exatamente, pelo plano de preservação do patrimônio do conjunto urbanístico de Brasília, o PPCUB. Tem uma série de discussões. O PEDOT é uma discussão que eu estou querendo me engajar com muita força nessa discussão, de ir à Câmara para participar da discussão direta. Eu acho que é só uma questão de tempo de eu ir lá e entrar nisso, porque a própria preservação, né? A própria preservação do plano de Brasília, que hoje está em discussão. Amanhã tem um debate de dia inteiro sobre esse projeto de preservação. É um plano que é apenas o diagnóstico da situação. Mas esse plano tem que ser visto. Não adianta ver a preservação de um pequeno setor da cidade quando a questão é uma questão de valor, e valor é uma relativização de custos. Então, se você baixa a qualidade de vida em Águas Lindas, no estado de Goiás, não é nem dentro do Distrito Federal, você baixa a qualidade de vida e baixa o custo. Né? Então vende terrenos a preço de banana. Só que não tem qualidade de vida nenhuma, não tem nenhum equipamento, não tem coisa nenhuma. A violência é toda resultante muito disso. Muito dessa questão é resultante dessa ausência do próprio Estado de fazer o que tem que fazer. Capiteiro, está terminando o programa, já estamos ao vivo aqui pela TV Comunitária, canal 8 da NET, mas a gente queria discutir um pouquinho. O Lúcio Costa tem um pacote depois, na década de 80, que ele é o Brasília Revisitada. Né? Já tínhamos diversos bairros, que é chamado de cidade satélite, constituídos. Qual era a visão dele em relação a esses bairros? Porque ele planejou depois o Sudoeste, o Noroeste. Sudoeste, Noroeste e a Asa Nova Sul. Como é que era a visão dele em relação ao Gama, em relação à Planaltina? Como é que seria a relação deles com o centro da cidade? Bom, Gama, Planaltina pré-existia. Né? Era uma cidade. Anteriormente era a sede de um município, que foi extinto com a criação do Distrito Federal, porque a sede ficou dentro do Distrito Federal. Mas Gama, Itaguatinga e Sobradinho, que foram as primeiras satélites chamadas, foram criadas para... o nome Cidade Satélite vem dessa cidade Jardim, que tinha um limite de população para a cidade central.
Na hora que esse limite fosse atingido, se criavam as cidades satélites. Jardim também. Jardim também, mas cidades satélites. Em Brasília não aconteceu. E não aconteceu. Em Brasília, as cidades satélites surgiram antes de começar quase a ocupação. Taguatinga e Gama e tal surgiu quando tinha uma meia dúzia de quadras construídas em Brasília, não tinha nada, estava longe da ocupação total do... Já desvirtuando o projeto original. Já desvirtuando o projeto original. Porque era para ocupar o centro primeiro, depois você expandir. E é uma coisa que eu encontrei num livro de um juiz daqui de Brasília, Jofili, que o Israel Pinheiro declara em algum momento que Brasília deveria ser uma cidade, uma pacata cidade administrativa, sem a presença incômoda de estudantes e operários. Né? E o Israel Pinheiro era o braço direito do Juscelino. Então, alguma coisa está errada nesse jogo político, né? A gente precisa começar a olhar para as coisas com mais realidade. Sim. A gente vai voltar a discutir sobre isso. O professor Carpinteiro da Universidade de Brasília, arquiteto. Quero agradecer muito a sua presença hoje aqui no nosso programa Notícias da Cidade, pela TV Comunitária. E o canal está aberto para esse tipo de discussão. Vamos trazer outros especialistas nesse projeto para a gente, enfim, discutir principalmente a questão da qualidade de vida das nossas cidades, nossos bairros, como você gosta de chamar. Claro. Obrigado pela atenção. Voltamos numa próxima oportunidade, na sexta-feira que vem, com mais um programa Notícias da Cidade. Você sabe o que é o Ministério Público Federal? O Ministério Público tem grande representação, um órgão independente que defende os direitos da nação. Sua meta é fiscalizar. A qualquer hora e em qualquer lugar, situada em todo o Brasil, com o objetivo de nos defender da corrupção que hoje anda a mil. Quem não viu? Cabe a nós, pelo patrimônio público zelar, passar o certo adiante e o errado denunciar. Assim o Ministério Público, juntamente com o povo, luta e sonha por um Brasil melhor, por um Brasil novo. Conheça a história e a atuação do Ministério Público Federal. Entre em contato e agende uma visita.